Oi, gente, boa noite. Só verificando a conexão aqui com vocês. Estamos ao vivo às 18h29, em tempo real aqui com vocês, conforme prometido aqui nas minhas redes sociais. Daqui a pouco a gente vai conversar com a cirurgiã vascular Aline Lamaita, falar sobre problemas relacionados à Covid, né? E também problemas vasculares que são muito comuns entre homens e mulheres, como varizes, trombos, trombose. São alguns dos temas que a gente vai tratar. Se vocês quiserem mandar perguntas, fiquem à vontade. Vocês vão participar também dessa entrevista com a doutora Aline, que daqui a pouco está chegando, às 7h30. Deixa eu ver quem está chegando por aqui. Marcelino, o Cícero. A minha ausência no jornal, gente, eu tirei uma semaninha de folga, tá? Pra colocar as coisas em dia. Eu sou mãe de dois pré-adolescentes e precisei dessa semaninha de folga. Como eu tenho uns dias de umas férias aí vencidas, e aí eu pedi essa semaninha de folga pra colocar as coisas em ordem aqui em casa, já que eu tô sozinha. Eu dei a minha secretária que trabalha comigo está em casa e vai ficar durante toda a quarentena por motivo de isolamento, né, para se cuidar, e por isso eu tô sozinha aqui com as duas crianças, então eu pedi essa semaninha para organizar a vida, mas semana que vem eu tô de volta no SBT Brasil, tá bom? Beatriz, você tá linda, obrigada, Bia. Alexandre tá por aí, canta Iron. Gente, é um sacrilégio cantar Iron Maiden, né? Eu acho. Ninguém tem a voz do Bruce Dickinson. Boa noite, tudo bem com você? Foz do Iguaçu, Valdir, que bom! Dudu, eu expliquei agorinha porque eu não tava no SBT Brasil, eu tô com uma semaninha de folga aí. Laís, você é maravilhosa, obrigada, Laís. O Paulinho, linda. Matheus, deixa eu ver, certíssima, saúde em primeiro lugar. Não é nem a questão de saúde, gente, é questão de colocar as coisas em dia aqui em casa, né? A gente que tá sozinho e tem filho, então tem muita coisa pra colocar em ordem, né? E é isso aí, por isso que eu não tô essa semana no SBT Brasil, já eu volto. Tem a Nath de Fortaleza, o Diego. Gente, é muita gente que passa rapidinho e a letrinha é bem pequenininha, eu sou muito ruim de olhar a letrinha pequena. Manda beijo aqui, nós de casa, Fernando, Gabi e Sofia. Adorava seus vídeos no YouTube, gente, deu um tempo do YouTube. Quem sabe eu volto em breve. Eu amo seu trabalho, obrigada, Wagner, obrigada. Johnny, mandou um abraço pro estado do Ceará, o Marcelino tá mandando, Ceará, você é de Fortaleza? O Dean, Gerson. Beijo de João Pessoa, João. Oi, João, meu conterrâneo. Bruno, Ademilson. Gente, quais são as dúvidas de vocês quanto a esse tema, né? A gente vai falar de veias, artérias, riscos de trombose, varizes, quais os tratamentos hoje. Hoje tem cada vez mais tratamentos menos invasivos, né? Antes você tinha que se internar e tal. E a doutora Aline Lamaita vai falar sobre tudo isso aqui com a gente daqui a pouco. Ela é especialista, cirurgiã vascular. Obrigada, Alexandre. Você é muito linda. Obrigada. Maquiagem ajuda. Acompanho seu trabalho desde João Pessoa, Ailton. Que bom, Ailton. Eu apresentava o Tambaú Notícias na afiliada do SBT, aí em João Pessoa, né? Deixa eu ver quem mais tá por aqui. Adelino, Maiquera, vamos casar? Eita, que pedido inusitado. Muito talentosa, passa credibilidade, obrigada. Diego, o Júlio César. Você acha que a nossa democracia está em risco, Henrique? Nossa, a gente está falando de... Hoje não vamos falar de política, tá, gente? Vamos falar de saúde. Mas eu acho sim. Mas eu confio no nosso poder judiciário. Vai colocar as coisas... Vai chamar o feito à ordem, como se diz no direito. Raquel, manda um oi pra mim, te adoro muito. Gil, oi, Gil.
Há quanto tempo você está morando em São Paulo? 10 anos, 10 anos. Manda um oi pro Gil, mandei um oi para você agora. Gosto do seu trabalho, Darcy. Faz muita falta no SBT Brasil. Daqui a pouco eu volto, daqui a uma semaninha. Aliás, menos de uma semana, né, gente? Tô de folga só. Abraço de Santa Catarina. Amo Santa Catarina. Nossa, faz muito tempo que eu não vou lá. David, Jorginho. Daqui a pouco, gente, daqui a pouco a gente vai falar sobre saúde nessa quarentena. Lidiane, obrigada, Lidiane. Um beijo pra você. Dagoberto, Adailton, Eduardo, saúde, Covid, política, tem tudo a ver, né? Nova Friburgo, o Jorginho, Goiânia, gente, tem o Brasil inteiro aqui. O palhaço amendoim aí, tá aí na área. Abraço pro Pará. Abraço da Yara, eu acho, passou rapidinho, Paraná. Deixa eu ver quem mais. Excelente repórter, Todd. Eu trabalhei como repórter durante 2 anos, né? Repórter da afiliada da Record, da afiliada da Rede Globo. Fui para o SBT, mas também fui correspondente da TV Justiça. Então, eu sinto muita falta da reportagem de rua também. Mas foi bem no começo da minha carreira. Abraço para Minas, Emily. Abraço para Lagoas, Natal também, linda. Obrigada. Adriano, manda um abraço para Gado Bravo, na Paraíba. Ê, conterrâneo. Covid e os tombos, já tenho tomado os trombos, isso aí. A gente vai falar, tem aquela síndrome dos pés, os dedos roxos, né? Que pode ser um sinal de Covid. Uns estudos levaram a crer que um dos indícios de que o paciente está sofrendo de Covid são aqueles dedos arroxeados, né? Lages, com orgulho de você, obrigada. Eu te amo. FRT8, sei lá. Limeira. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tá na hora da doutora chegar. Ih, eu acho que a doutora já chegou por aqui. Deixa eu ver onde é que ela tá. Doutora Aline. Deixa eu só ver se a doutora Aline já chegou por aqui. Ainda não. A doutora Aline tá já chegando. Deixa eu ver. Não, ainda não. Esperando agora a doutora Aline. Tá já chegando. A Emily, tô sempre nas suas lives. Que bom, Emily. Eu não costumo fazer muita live, não. Mas eu gosto muito de falar de saúde. Eu tenho muitos amigos médicos. E que nesse momento de quarentena é bom a gente se atualizar sobre o que está acontecendo para cuidar da nossa saúde, né? É o que a gente pode fazer. Não dá para curtir os amigos, não dá para curtir o pub, não dá para curtir a praia, o parque, mas dá para cuidar da saúde, dá para se informar, né? Dá para fazer muita coisa nesse tempo. O importante é se cuidar, se proteger e proteger os outros, né? Vocês estão fazendo direitinho o isolamento? Aqui em São Paulo o isolamento caiu bastante, né? A gente já chegou a ter quase 60% de taxa de isolamento, mas caiu bastante. Uma pena, porque quanto mais o isolamento cai, né, maior o índice de mortos e infectados. É uma pena. Te amo, Ronaldo. Obrigada, Ronaldo. Manda um abraço para São Gonçalo, Rio de Janeiro. Mando sim, Júnior. Como é que tem sido a quarentena de vocês? Vocês têm feito direitinho o isolamento? O que é o mais difícil nesse período de isolamento para vocês? Ó, Paranaguá, a Laura. Oi, Laura. Rímia. Oi. Doutor Nelson de Brasília, adoro ouvir você. Obrigada, doutor Nelson. O Sérgio, Carlos Augusto. Manda beijo pro Wellington. Beijo, Wellington. Aparecido, te amo, obrigada, Leandro. Haroldo. O isolamento aqui em Pernambuco foi forte. Estamos experimentando uma redução significativa dos nossos casos. Que bom, Ernesto. Bom que Pernambuco está consciente, né, dos riscos dessa doença terrível. Faz uma live com Danilo Gentili.
Vai ser só zoeira, né? Eu e o Danilo. Deixa eu ver. Boa noite. Adriele Rodrigues. Manda um abraço. De Joelson. É isso? De Joelson? Isso. Tem a Raíssa de Jaú, São Paulo. Essa live com o Danilo ia ser legal, né? Você tem filhos? Tenho. Eu tenho 2 filhos, tenho um casal de filhos maravilhosos. Obrigada, Tiago. Você é a melhor jornalista do Brasil. Obrigada. Vocês são muito gentis. Você é de esquerda? Não, Lucas, não sou de esquerda. Já tive um pensamento mais ligado ao centro-direita, mas hoje eu não tenho bandeira nenhuma. Minha bandeira é o humanismo e a legalidade. Essa é a minha bandeira. Melhor repórter do Brasil. Obrigada, Arthur. Bom, estamos esperando aqui. Estou esperando a solicitação da doutora. Deixa eu ver se ela já mandou essa solicitação. É tanta gente passando aqui. Deixa eu ver. Doutora Aline. Vamos ver, já ela tá aqui. Doutora Aline Lamaita, que é cirurgiã vascular, vai falar sobre varizes, trombos, todos esses problemas que podem vir a acontecer, inclusive durante a quarentena. Não precisa ter Covid para acontecer isso não, gente. Tem muita gente que fica muito parada, que está em isolamento, fica muito parada. Isso pode causar problemas vasculares sérios. E a doutora Aline tem muitas dicas para dar pra gente. Daqui a pouquinho ela entra com a gente, tá bom? Deixa eu ver assim se ela já tá por aqui. Deixa eu ver, visualizar. Cadê a doutora Aline? Bom, tem gente querendo aqui. Ainda não chegou. Já morei na Paraíba. Djalma, o que você achou do meu estado? Não é maravilhoso? Eu só não gosto do calor da Paraíba. Eu não sou muito de calor. Você mora em São Paulo ou Rio? Moro em São Paulo. Moro em São Paulo. Folga da gente de uma semana. Rômulo, é só uma semaninha. São férias adiantadas, né? Esse ano vai ser difícil a gente tirar férias. E aí eu resolvi parcelar essas férias aí em semanas aí. Pra dar uma assistência aqui aos meus filhos durante essa quarentena. Né? Colocar a casa em ordem. Melhor lado de cobrar quem está no comando do país. É isso mesmo, é o nosso papel, né? Nós temos um papel vigilante, crítico, temos que cobrar a quem nós confiamos o nosso voto, muito embora eu não tenha confiado o meu voto ao atual governo, mas ainda assim eu tenho o direito de cobrar. É o nosso país que está em jogo, né? É o nosso futuro que está em jogo. O país não pertence a um governo, o país pertence aos governados, somos nós. Sou de Campina Grande, a imprensa PB, Campina Grande. Esse ano não vai ter São João, né, em Campina Grande, não em junho, né? Não no mês de junho, vai ficar para depois, mas vai ser animado também. Abraço para Manaus, o Augusto tá mandando um abraço para Manaus, eu mando um abraço para Manaus também, que eu adoro Manaus, adorei conhecer Manaus, fui lá 2014, acredito, fui pro lançamento do meu primeiro livro, Brasil Tem Cura, fui muito bem recebida pelos manauaras ou manauenses, né? Não sei como é que vocês preferem. Parabéns aqui ao Gualberto Bispo. Oi, Gualberto. Deixa eu ver. Fala, conterrânea. João Pessoa te adora. Obrigada, Ari. Raquel, sou sua fã, tal. Deixa eu ver. Ih, passou rápido. São Paulo, capital, sim. Santa Quitéria, Ceará. Gente, tem gente do Brasil inteiro. Caramba, que bom. Campina Grande te ama. Obrigada, Rodrigo. Faz tempo que eu não vou a Campina. Meu pai é de Campina Grande, de Djalma. O meu pai também nasceu lá. Eu nasci em João Pessoa. Meu pai é campinense. Queria ser o dono de uma emissora só para te contratar. Que coisa, né? Vamos ver, né? Vamos ver. Vamos ver quais serão as cenas dos próximos capítulos. Prometo que vocês não vão deixar de me ver tão cedo, tá bom? Abraço pra mim, abraço pro Matheus Chagas. Abraço, Matheus, pra você.
Morada Nova, Ceará, o Newton, Juazeiro do Norte. Tem que voltar a gravar no YouTube. Tenho, amor, mas é que tem muitas pressões e pouco tempo. Depois tudo isso será esclarecido, bem esclarecido. Admiro o seu trabalho. Obrigada, Robert. Deixa eu ver quem mais. O Clóvis, a Emily. Manda um abraço pra mim. Abraço, Emily. CNN, olho da CNN. Nós temos algumas casas, algumas grandes emissoras de jornalismo, de televisão, né? Muita chuva aqui, Valdemir? Não, aqui fez uns dias, fez frio uns dias aqui, mas chuva nada. Tá bem seco o clima aqui em São Paulo. O Marcelo de Altamira, saiu do SBT? Não, Evandro, eu tô no SBT ainda, aqui eu tô com uma semaninha de folga. Sou filha de Deus, né? Jornal sem você não é a mesma coisa, Rosa. Ô, Rosa, que bom que você gosta de mim no jornal, né? Faz 10 anos, quase 10 anos, né, à frente do SBT Brasil. Eu gosto muito do meu trabalho, amo meu trabalho, amo ser jornalista. Uma das grandes realizações da minha vida é a minha profissão. E não importa se no meu estado, aqui em São Paulo, em rede nacional, eu sempre amei muito o que eu faço, sempre amei demais. Não importa onde eu esteja, não importa que emissora, o meu trabalho é uma das minhas grandes paixões. Oi você, moça, com suas opiniões fortes. Acho que a opinião tem que ser assim, ou preto ou branco. Ou você é quente ou você é frio, não pode ser morno, né? Não pode ser quase opinião, né? Deixa eu ver, moro em Olinda, Pernambuco. Ô, terra bonita. Tirei muita foto em Olinda. Patrimônio histórico. É da humanidade? Já é patrimônio histórico da humanidade, né, Olinda? Acredito que sim. Raquel, nunca perca a sua essência, sua opinião tem muita representatividade para todos nós. Obrigada, querida. Um beijo para você também. Deixa eu ver. Solicitação Deixa eu ver. Doutora Aline agora. Doutora chegando para falar com a gente. Gente, hoje vai falar com a gente a doutora Aline Lamaita, que ela é cirurgiã vascular, vai tirar nossas dúvidas sobre... Oi, doutora Aline! Que bom Oi, te ver. oi! Boa noite, gente. Boa Deixa eu noite. ajeitar aqui. E aí, tudo bem? Viemos as duas de vermelho? De vermelho, olha só. Parece que combinamos, né? Exatamente. Eu estava explicando aqui para o pessoal que já está na live, ansioso para te ver, ansioso para tirar dúvidas com você. Eu queria que você explicasse primeiro o que é a sua especialidade. Você é cirurgiã vascular, né? Do que você cuida? Muita gente não sabe que existe uma especialidade que cuida especialmente dessa questão vascular, veias, artérias. Enfim, me fala um pouquinho para os leigos, nós que somos leigos, o que é a tua profissão? O que é a tua especialidade? Na verdade, muita gente confunde mesmo cardiologista, né, com o cirurgião vascular, que é o cirurgião... Existe o cirurgião cardiovascular, que é o médico que opera o coração, faz ponte de safena, revascularização, e o cirurgião que a gente fala que é o vascular periférico, que cuida de todo o resto do encanamento que passa aí pelo nosso corpo, levando sangue de alta pressão, são as artérias que levam o sangue para nutrir o nosso corpo, e as veias que trazem o sangue de volta. Todas as veias do corpo? Todas. E também... Com exceção do coração. Até chegar pertinho ali do coração. Entrou dentro do coração, aí é o cirurgião cardiovascular que toma conta. Mas até chegar ali na boquinha, a aorta, que é a artéria que sai de dentro do coração e bombeia, aí já é aqui a cargo do vascular. É que a gente... É um trabalhão. É que dentro da nossa especialidade, é claro, eu falo que uma das coisas que a gente ia conversar até desse tratamento é que a cereja dos olhos, que a gente fala quando tá a gente fala, vai fazer medicina, você vê programa de televisão, ER, Grey's Anatomy, você escolhe a profissão. Em geral, a gente vai fazer cirurgia e depois cirurgia vascular. E, obviamente, o que é mais emocionante é sempre a cirurgia arterial,
que é o que a gente falou, onde a gente acaba se dedicando muito mais, é o que bate coração, que você faz emergência e que até acaba te atraindo para a especialidade. E acabava que falava que as veias eram o primo pobre, aquela coisa que depois que você entrou, nossa, mas eu vou operar aí as artérias, mas o que é esse negócio de varizes, de veia? E aí você acabava fazendo também. Mas era difícil você ter um cirurgião vascular que escolheu a especialidade para se dedicar à flebologia, que é o cuidado das veias e não das artérias. E não é um cuidado somente estético, não é, doutora? Não, de jeito nenhum. A grande maioria, a gente aqui no Brasil, não adianta, a gente é mulher, a gente é super vaidosa, é um país que a gente se expõe muito, usa roupa curta. Então, acaba que o apelo estético muitas vezes é o que traz a paciente no meu consultório. Mas é um problema estético decorrente de um problema de saúde. Então, apesar da gente trabalhar ali, navegar no universo da estética, tem que ser tratado, porque é um problema de saúde que, se não for tratado, pode agravar e levar a problemas mais graves. Quais as principais causas que levam o paciente ao seu consultório? Então, no meu caso, eu me formei em cirurgia vascular na Santa Casa, aqui em São Paulo. Mas depois que eu saí, eu me apaixonei pela flebologia, que é o estudo das veias mesmo. Então, e é o que mais aparece realmente em consultório. E aí, hoje eu sou basicamente especializada em flebologia, que é o trabalho das veias, e trabalho muito com estética vascular, que é flebologia estética. Trabalho, isso significa o quê? Basicamente, o tratamento de doença venosa, das varizes, de trombose, desse tipo, as pernas inchadas, acho que as coisas que mais comuns que as pessoas me trazem aqui para tentar entender o que o vascular faz. Perna pesada, perna cansada, manchas nas pernas, às vezes são decorrentes de problemas de circulação, varizes, vasinhos, problemas às vezes de derrame, porque às vezes entope aqui, derrame por causa da artéria, a gente faz muito check-up também em consultório, porque a gente trabalha com essa parte de ultrassom Doppler. Então, a gente acaba fazendo também diagnóstico preventivo, não só a questão arterial cirúrgica. Então, acompanhamento para fazer check-up. Quando eu te conheci, a gente estava até conversando sobre isso, né? A importância de fazer um check-up vascular. Eu nunca tinha feito. Para você prevenir as doenças aí mais para frente, porque as doenças arteriais, você tem que ter um controle mesmo e de fatores de risco, para não fumar, manter peso, controle de aterosclerose, para ela não evoluir. Nós mulheres somos mais inclinadas a ter problemas vasculares? No segmento venoso, sim. Por quê? Porque as varizes, basicamente, elas têm causa genética, é tendência familiar. Mas um dos grandes fatores agravantes são os hormônios. E por conta disso, as mulheres acabam manifestando muito mais a doença. Então, é muito mais frequente. A gente fala que tem a cada 4 mulheres, um homem vai sofrer aí de varizes, de vasinho, de problema de circulação. Um dos nossos internautas aqui já perguntou: aspirina é bom para circulação? Já vou fazendo a pergunta dele. A aspirina é um antiagregante, a gente usa muito, mas ele é mais focado para o sistema arterial, não para o sistema venoso. A gente usa os cardiologistas, os vasculares, mais para prevenção de infarto e de derrame. Por isso que toma aquele comprimidinho de aspirina uma vez por dia na hora do almoço. Para evitar derrame. Para evitar, exatamente, para deixar o sangue como se fosse um pouquinho mais fininho, então você acaba não causando o entupimento dele lá nas artérias de pequeno calibre, que se causa de infarto e de derrame, principalmente. Então, é usada para isso. Apesar de muita gente às vezes achar que tem que tomar para prevenir trombose ou para prevenir outros problemas, para isso ela não serve, ela serve mais para o segmento arterial mesmo. Doutora, a gente está vivendo esse período de pandemia, a gente fala sobre Covid o tempo todo. Eu vi uma matéria, uma pesquisa, que mostrava que um dos sinais de Covid seriam dedos arroxeados, alguma questão de circulação. A Covid pode causar danos aos vasos, às veias? Na verdade, o Covid e os vasculares, a gente começou a chamar atenção um pouquinho para o cirurgião vascular em 2 momentos. Primeiro, por uma coisa mais observacional, mesmo que a gente estava observando durante a quarentena, um aumento da incidência de trombose nas pernas nos pacientes que estavam em casa. A princípio, a nossa ideia deve ser porque a pessoa está em quarentena, está trancada dentro de casa, com diminuição de mobilização, sem movimentar a perna, e por isso que ela deve estar
aumentando a incidência de trombose, que essa é uma das causas. Porém, o que a gente sabe agora, com o desenrolar das coisas, a gente começa a perceber eventos trombóticos, tanto arteriais quanto venosos, principalmente em pulmão e abdômen, nesses pacientes com Covid mais graves em UTI, que é, inclusive, um dos critérios que a gente sabe hoje que fazem a pessoa evoluir mal e ter aqueles quadros mais graves pulmonares. E aí, durante essa investigação, já se percebeu o quê? Que o Covid, ele é um vírusinho caprichoso, porque ele atravessa a membrana do alvéolo ali no pulmão e ele vai direto na artéria e na veia, que é no endotélio, que é a parte de dentro ali da veia e da artéria, e causa uma lesão. E isso causa uma microtrombose. Então, isso no pulmão vai causar aquela imagem de vidro fosco e aquela insuficiência toda, mas isso pode acontecer em outras artérias aí ao longo do corpo. E quando isso acontece, o que a gente está percebendo é que alguns pacientes com quadros mais frustros, até tiveram Covid mais light em casa, nada grave, porém, o dedo da mão ou do pé pode manifestar como se fosse uma vasculite, que é uma inflamação das artérias. E isso dá, assim, como se fosse uma falha de circulação. Você olha, a ponta do dedo fica meio avermelhada, meio arroxeada, com uma cara de falta de circulação, e geralmente isso pode ou não estar associado à dor. Está se chamando isso de Covid toes, vai de fora. Você tem alguns casos, mas graças a Deus, a incidência bem baixa disso, mas é o que envolve a nossa especialidade nesse momento. Sim. Agora vamos falar dos tratamentos que existem, porque quando a gente falava em cirurgia vascular, a gente pensa logo em alguma coisa muito invasiva. E houve muita mudança de tratamento. Isso foi graças a um desenvolvimento tecnológico, né, mais acentuado nos últimos anos? Olha, teve uma mudança bem importante na cirurgia vascular, mas a principal mudança, todo mundo fala, foi a tecnologia. A tecnologia veio realmente, depois a gente vai conversar dela, mas acho que a grande mudança que teve, que mudou o tratamento de varizes, foi o médico, foi a maneira como a gente encara a doença. Antigamente, a gente fala que a gente só tinha praticamente 2 tipos de tratamento. Ou a gente fazia cirurgia, ou a gente fazia aplicação de vasinho no consultório. Então, era muito cirurgia era a remoção da veia. Isso, as cirurgias a gente fazia vários furinhos, como se fossem umas incisões ao longo da pele, arrancando as veias. E no caso da veia safena, que é a mais conhecida, que era uma veia que é maior na perna, apesar de ser do sistema superficial, a gente fazia um cortinho lá no tornozelo, outro cortinho aqui na virilha, passava um aparelhinho por dentro e a gente veio lá de baixo e puxa assim, arranca tudo. Então, o que acontece com isso? A perna fica toda roxa, faz muito hematoma, a pessoa precisa de uma recuperação um pouquinho mais chata, era pelo menos 15 dias antigamente, um mês, às vezes deitado igual uma múmia, com a perna enfaixada, vai em casa. Então, era uma cirurgia que hoje, se você conversa com qualquer pessoa aí um pouquinho mais antiga, ela já faz aquela cara de não, cirurgia de varizes, socorro. Porque era uma cirurgia muito chata. E o que mudou ao longo do tempo? Posso te pedir uma coisa? Antes de você falar o que mudou depois do tempo, é que tem gente que não sabe exatamente o que é varizes, o que são varizes. Você pode explicar para a gente? Sim. A gente tem no nosso sistema circulatório, o coração bombeia e traz o sangue arterial, rico em oxigênio, que vai lá nutrir o nosso corpo. Ele vai chegar em todas as regiões do nosso corpo, lá na perna, no braço, e ele vai ser resgatado e vai voltar pelas veias, que é o sistema de drenagem, que traz o sangue de volta. Só que lá na perna, principalmente a perna, porque a gente anda de pé, então onde a pressão da gravidade tem mais efeito, como é que o sangue sai lá de baixo e vem aqui para cima, contra a gravidade, numa veia que é um negócio molinho, que não está sendo bombeado, que nem o coração. Então, como funciona esse sistema? O sangue passa porque a veia empurra, a panturrilha, que é a batata da perna, que a gente fala que é o coração da perna, a batata da perna, precisa malhar a panturrilha, fazer exercício de perna. Tá? Ela vai bombear o sangue e jogar ele para cima. E no que ele passa, tem um sistema de válvulas dentro dessas veias que fica assim, conforme o sangue vai subir, passa, quando o sangue tenta voltar ou refluir, faz refluxo, ela trava e não deixa voltar.
Isso seria um sistema normal. Aí o sangue volta pela circulação venosa e vai ser bombeado lá no pulmão para oxigenar e voltar para o sistema arterial. E a gente fica fazendo esse ciclo o tempo todo. Quem tem varizes, onde está o problema? Essa válvulazinha aqui, ó, ela é meio defeituosa. Então, o que que acontece? O sangue passa, mas na hora que ela vai travar, ao invés de travar, ela faz assim, deixa voltar um pouquinho. Então, você imagina que durante o tempo todo isso acontecendo, começa a aumentar a pressão aqui embaixo, dentro desse sistema. E aí a veia, que era para ser uma coisa retilínea, com uma parede fininha e tranquila, começa a fazer assim, inflar igual uma bexiga. E aí a gente vai começar a ter retenção de líquido nas pernas, aumento da pressão dentro de todo esse sistema venoso, e vai isso sendo transmitido das veias maiores para as veias intermediárias para os vasos fininhos de perna. São aqueles que a gente fica mais preocupada, né, geralmente. E aí vai acontecer o quê? Veias saltadas na perna, ou dor, inchaço, cansaço, esse tipo de coisa. E o que acaba mais chamando a atenção, porque às vezes, como é uma coisa que vem vindo aos poucos, a gente acostuma. É impressionante como eu tenho paciente que vem no consultório e eu falo, você não sente nada? Não, não sinto nada. Aí a gente vai fazer uma avaliação, descobre que tem que fazer um tratamento, trata, aí depois eu falo, nossa, minha perna tá tão melhor, mas você não falou que não sentia nada? Ou seja, ela sentia, mas ao longo do tempo, como isso vem vindo devagarinho, ela vai se acostumando. Então ela não percebe que tem tanto sintoma. Uhum. E geralmente ela vem por quê? Porque numa dessas manifestações, o que é? Estourar o vasinho ali na perna, né? Aparece um rostinho na perna, ela corre. Ai, meu Deus, preciso do vascular para secar o vasinho. Mas o vasinho é a pontinha do iceberg. O problema gigante está lá para baixo. É só um sintoma, né? É só um sinalzinho aí de que o sistema vascular não está funcionando direito. Doutora, a gente estava falando que antes, você falou que antes, né, era um processo mais doloroso para se retirar essas veias. E hoje, como está? Você falou que os médicos tiveram um olhar diferente no tratamento desse problema. Como é o tratamento hoje? Porque antigamente a gente fazia o quê? Safena está doente, você vai lá, arranca a safena, arranca as varizes, fazia aplicação de vasinho. Só que a gente não tinha equipamentos, às vezes, no consultório, que ajudassem a gente a visualizar melhor essas veias todas que a gente está falando em todo esse trajeto. Então, o que mudou hoje? É que mudou que a gente hoje a gente entende que varizes a gente trata de dentro para fora. Antigamente você tinha aquele monte de vasinho. Você vai no vascular, o que ele ia fazer? Aplicação, 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 e até aquilo ali entrar uma hora aquilo responder. Só que o problema não está aqui em cima, o problema está aqui embaixo, nas veias mais grossas que estão nutrindo esse vaso. Então a gente faz o caminho inverso. Vai fazer uma avaliação. O paciente está com um vasinho na perna, a gente vai examinar o vasinho. Vou colocar um equipamento que chama equipamento de realidade aumentada, ou um fleboscópio, que é um equipamento, não sei se você já viu lá na minha página, que você enxerga como se fosse assim, uma tatuagem, todas as veias por baixo lá da pele. Incrível. E aí você consegue enxergar as veias que estão nutrindo aqueles vasinhos. Isso você vê nas veias mais superficiais. Aí você vai seguindo aquela veia um pouquinho mais profunda, para onde ela vai? Aí a gente faz um ultrassom Doppler para seguir essa veia e ver de onde ela está vindo. Porque aí você vai lá em cima entender de onde está a fonte do refluxo que está chegando esse sangue aqui nesse vasinho. Aí você vai tratar até lá na fonte do fluxo. Então, esse refluxo pode ser desde uma safena doente, ou uma veia mais calibrosa ali, mais interna na perna, vindo ou não de uma safena, ou pode ser realmente só o vasinho simples, só o vasinho. É que a gente sabe que só o vasinho simples, 10% dos casos. 90% das vezes, se você for avaliar, sempre o vasinho vai ter uma veia embaixo que está nutrindo o vasinho. E aí o caminho qual é? A gente vai tratar lá de o que tiver com problemas, de dentro para fora. Então, qual que é a ordem? Safena está doente? Primeiro a gente vai lá na safena. Por quê? Porque se ela está doente lá no fundo da perna, gerando umas varizes, terminando nos vasinhos aqui, se eu venho e trato essa veia aqui, isso tudo aqui, se eu não mexer, vai murchar. Porque lembra que eu te falei que está super uma pressão aumentada na perna? Se você trata a fonte de onde está vindo essa insuficiência, mesmo que eu não mexa nos vasinhos, a gente chama isso de tratamento estadiado. Em vez de você fazer um tratamento gigante, como era antigamente, aquela cirurgia monstra, você vai lá com uma fibra de laser, que pode ser feita em consultório ou até no hospital,
Mas o importante pode ser feito até com anestesia local, um furinho na pele, guiado por ultrassom. Parece videogame. A gente opera olhando para a telinha do ultrassom. E a gente guia uma fibra de laser lá dentro da perna do paciente e a gente queima essa veia por dentro. Ela vira como se fosse um torrãozinho, que ela tá fechada e o corpo reabsorve. Então ela deixa de funcionar. O sangue aí não vem daquela região, não volta aquele refluxo dali. Aí você deixa aquela perna. Daqui 1 mês, 2, se você olhar aquela mesma perna que você só mexeu lá dentro, os vasinhos murcharam, as veias deram uma recolhida. E talvez uma veia que eu precisasse fazer as incisões de antigamente arrancar, eu posso fazer um tratamento menos invasivo desses que a gente tem em consultório. E como é que é o pós-operatório desse tratamento? Por exemplo, uma safena com anestesia local, ou mesmo fazendo com uma anestesia maior, se o paciente não for com... Tem gente que não gosta, né, de procedimentos com anestesia local, tem medo de agulha, esse tipo de coisa, pode dar fazer, como faz endoscopia, a gente faz uma sedação e aí a gente faz com local, ele vai embora na mesma hora, acabou de fazer o procedimento, põe uma meia, aquelas meias que vem até aqui na coxa, e ele sai andando, vai embora, não tem recuperação. Falo, não tem downtime, vida normal. Se ele tomou uma sedação, vai ser como uma endoscopia. Eu falo para naquele dia ele ficar mais quietinho, mais pelo sedativo do que pela cirurgia. Mas a cirurgia, dia seguinte, é vida normal. Pode trabalhar, movimentar, fazer o que ele quiser. A gente só pede para não fazer muito esforço nos 2, 3 primeiros dias. Tipo, esforço que eu falo assim, vai correr, fazer treino pesado de perna, entendeu? Mas vida normal, pode fazer o que quiser. Depois disso é vida normal? Vida normal. Às vezes... Desculpa, não. Eu ia falar que às vezes, assim, isso a gente vai fazer só uma safena. É que às vezes o mais comum é assim, ter uma paciente com uma safena doente, algumas varizes e um vasinho. E a gente já vai tratar essas varizes talvez naquele mesmo momento. Aí sim, faz algumas incisõezinhas, faz uma microcirurgia, pode ser feito também, é uma outra modalidade de tratamento. Aí a gente pede para ficar um pouquinho mais, fica um pouquinho mais chatinho, fica mais roxinho e tal, tudo mais nas regiões. Mas, mesmo nesses casos, que as pessoas falam, mas as minhas tem muito, não importa. Eu falo assim, pior caso de vascular hoje, a gente pede 3, 4 dias de bom senso. Eu não peço repouso para ninguém, para nada. Sempre o tratamento é vida normal, só não vai fazer musculação, enfim, não exagere para não fazer hematoma além do necessário, esse tipo de coisa. Depois da avaliação vascular, né, que se faz em consultório, quem é que decide que tipo de procedimento vai ser utilizado? É o paciente? O paciente pode opinar? Eu prefiro esse tipo de procedimento que é menos invasivo, que é menos doloroso. Eu prefiro esse aqui. Então, hoje a gente fala assim, nas cirurgias, que são as safenas e tudo mais, hoje ainda tem muita gente que faz técnica convencional. Então, porque hoje os convênios, infelizmente, só cobrem técnica convencional. Então, tem muito paciente que acaba gerando um custo para o paciente. Então, tem muita gente que ainda opera dessa forma, como a gente está falando, aberta. E o que eu vou falar ainda, agora puxando a sardinha até para o pessoal, porque pode ter gente aí que está pensando, poxa, mas eu vou operar aberto, então não melhorou nada. A grande vantagem a partir do momento, há anos atrás, quando o cirurgião vascular começou a operar com laser, ele começou a operar com uma coisa que foi o grande boom e mudança dentro de todos os procedimentos, que é usar o ultrassom. Antigamente, a gente pedia um exame de ultrassom, a pessoa vai no laboratório, faz exame com outra pessoa e te traz o exame para você olhar. Só que não é você que fez o exame e não é você que está guiando o procedimento. Então, você ia para um centro cirúrgico com um mapa, com um GPS que está lá na mão do outro médico, que ele que fez, e você vai dirigir aqui com um GPS alheio, você entende? Você não tem a visão ali do que está acontecendo. Isso vale também para o Doppler? Sim, é isso que eu estou falando. O Doppler veio para a mão do vascular. Isso mudou muito a nossa vida. Que hoje todo vascular que faz flebologia, a maioria tem um ultrassom dentro do consultório para poder olhar o que ele está tratando. E até para os procedimentos, depois que eu te falar de consultório, a gente usa também. Mas no caso dessa safena, como é feita guiada por ultrassom o procedimento, então a gente fica acompanhando a fibra subir, ver onde que ela está indo lá dentro da perna. O que aconteceu? A gente começou a pensar, gente, mas eu podia usar esse ultrassom também para cirurgia convencional, podia fazer um trauma menor, podia tirar de uma forma mais delicada. Então, mesmo a cirurgia convencional,
porque alguns pacientes, infelizmente, são raros os casos, não dá para fazer com laser, porque tecnicamente é um paciente que não é um bom caso. Mesmo na cirurgia convencional de hoje, você associa algumas coisas que a gente faz no laser, de tumescência, que é injetar um soro ali em volta da veia para proteger as estruturas vizinhas e diminuir hematoma. Você tira por eversão, você acompanha com ultrassom esse trajeto desse flebo extrator. Então, a cirurgia convencional também ficou muito melhor e mais delicada, principalmente das equipes que trabalham com laser, porque eles conhecem essas técnicas. Então, o que eu quero dizer é que não precisa ter medo mais de operar varizes. Mesmo se você vai operar numa técnica não tão moderna, porque ela pode ser uma técnica, não tem mais aquela coisa de ficar um mês de perna para cima como antigamente. Não é uma recuperação tão simples como a do laser, mas também não é aquele terror que era antigamente. Uhum. Por que as pessoas que operam varizes às vezes têm que voltar a operar de novo? Não é um tratamento definitivo? Não, na verdade, a doença varicosa, ela é genética, certo? E a gente fala que tem esse problema nessas válvulas. Qual que é o grande problema do... desculpa, distrair com o comentário do Gilberto. Obrigada, Gilberto. Mas qual o grande problema? Ela é caprichosa. Se ela fosse assim, nasci com essa válvula e essa válvula doente, pronto, você corrigia a circulação aqui, 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 estava pronto. O problema é que assim, hoje essa válvula está com refluxo, o resto está normal. Depois de amanhã, essa outra fica com refluxo. Depois de amanhã, a outra ali está com refluxo. E assim vai acontecendo. Então, é uma doença que não tem cura, mas tem controle. Então, por exemplo, varizes, eu falo que você sai daqui, vem até aqui. A doença, se você for ter assim, tudo que tem direito. Falo que a escada rolante, tem umas amigos que brincam, tem até um vídeo que eu fiz com até essa blusa falando da escada rolante das varizes. Porque eu falo assim, se você começa aqui com um vasinho, um pouquinho de dor na perna, um pouquinho de inchaço, umas varizes pequenas, aqui você já tem uma safena doente, mas não cirúrgica ainda, que você está acompanhando, um refluxo pequenininho, não está dilatação, ou a veia já começou a ficar mais doente, aqui você já operou a safena, aqui você já tem aquelas varizes gigantescas na perna, já uma doença mais avançada, até que aqui no final você está com úlcera, varicose e trombose. Isso quer dizer que todo mundo vai fazer esse caminho inteiro? Tem o paciente de 90 anos que estão aqui e tem o paciente de 20 que já estão aqui, ó, no meio do caminho. Isso é a carga genética de cada um. Eu falo que eu não consigo tirar a pessoa da escada rolante. Ela vai estar lá o tempo todo e ela sempre vai andar. Só que com bons hábitos de vida. Fazer ginástica, alimentação saudável, fazer acompanhamento, a gente consegue manter essa escada rolante um pouco mais lenta. Então a evolução vai indo mais devagarinho. E com os procedimentos, sejam eles cirurgia que a gente está falando, a termoablação, ou os procedimentos que a gente fala depois aí que mudaram no consultório, a gente consegue fazer o quê? A gente pega uma pessoa que está aqui, eu faço assim, ó, puxo ela aqui para trás. Só que a gente sabe que a doença, aqui nesse comecinho, anda mais devagar. Aqui ela vem mais rápido e aqui ela anda muito rápido. Então, se eu conseguir segurar a pessoa a vida inteira fazendo coisinhas miúdas no consultório aqui, ó, ela vai ficar assim, ó, por aqui a vida inteira. A perna tá bonita, não fez nada grave, não foi para o centro cirúrgico, tá sempre mexendo na perna, mas nunca vai ter nada. E como saber se um paciente ele tem essa doença de uma forma crônica ou ocasional? Pois é, as varizes são sempre de forma crônica, Raquel. Não existe isso de varizes ocasional. O que existe, por exemplo, é que uma pessoa que não tem questão genética, que não tem predisposição para desenvolver varizes, mas, por exemplo, teve uma trombose porque fez um pós-operatório, fez uma viagem e fez um entupimento ali da veia profunda da perna. Então, ela vai precisar muito mais desse sistema superficial, vai sobrecarregar o sistema superficial. Ela pode desenvolver uma doença que parece um pouco uma insuficiência venosa de varizes por causa dessa trombose. Isso aí vai ser agudo, mas a partir desse momento ele tem uma doença crônica que não tem mais solução, entendeu? E esse ainda tem um quadro mais grave do que o que tem de origem genética, que é a maioria. Qual é a relação entre gravidez e varizes? É que durante a gravidez, lembra que eu te falei que os hormônios sempre fazem a gente dar uma piorada aí na nossa circulação? A gente tem na parede das veias, a gente tem receptores para os hormônios femininos. Então, a progesterona, por exemplo, faz a veia dilatar, pode deixar ela mais inflamada, pode fazer reter mais líquido e aumenta também, principalmente as duas combinadas, aumenta a incidência de trombose também, tanto na pílula quanto na gestação. Por isso que eu falo que as mulheres
são as sortudas aí de que no quesito varizes a gente sempre sofre mais. Só que além disso, a gente tem durante a gestação uma característica que é, primeiro, a gente aumenta muito a volemia. O que é a volemia? A quantidade de sangue que a gente tem no corpo, porque a gente vai ter que circular a placenta, circular ali o sangue todo do bebê. E nesse momento a gente acaba sobrecarregando mais o sistema venoso. Tá mais inchaço, mais cansaço. E a gente tem um problema técnico que é o bebê vai crescer, o útero vai crescer e a veia cava, que é uma veia que está assim lá no meio da barriga, vai ficar assim apertadinha atrás do bebê. Então o sangue não passa direito, é mecânico mesmo o entupimento. Então mesmo quem não tem nenhum problema de circulação, durante a gravidez vai ter um déficit circulatório importante, principalmente no finzinho da gestação, que é o famoso pé-pãozinho. E aí, faz o quê? Mais inchado. Então, por isso que a gente pede sempre para dormir de lado, de preferência para o lado esquerdo. Por quê? Porque você tira aquele útero de cima da veia cava, que está lá no meio da barriga, favorece a drenagem de sangue. Você vai ficar com a perninha para cima, usar meias elásticas que vão comprimir a perna e estimular, aumentar a velocidade de fluxo e jogar esse sangue lá para cima. Em alguns casos, vai ter que usar até anticoagulantes, enfim, casos mais específicos que vão passar em consulta vascular. Não ganhar muito peso, de preferência, obedeça o seu ginecologista, porque isso pode atrapalhar bastante. E, de preferência, depois que o neném nasceu, graças a Deus, a tendência é que isso evolua. Mas a gente vai viver durante aquele período uma sobrecarga. Então, não é incomum piorar as varizes, piorar o inchaço e as pessoas ficarem desesperadas, falar, eu tô grávida, a perna tá piorando muito, cheio de varizes. E eu falo, calma, a gente não faz procedimento grávida, porque aumenta os riscos de complicação. Então, durante a gestação, a gente só faz acompanhamento, controle de danos. Bebê nasceu, deu uns 3 meses, aí sim, avaliação, consulta, realidade aumentada, exame de Doppler, para saber o que sobrou, para aí a gente tratar. Então, você diria que, sabendo da gravidez, além de procurar o obstetra, é preciso procurar também a cirurgia vascular. Se você já tem um acompanhamento antecedente, vascular. com certeza. Se você não tem antecedente nenhum, às vezes o teu obstetra pode ficar atento a alguns sinais e se precisar ele manda. Mas se você já tem mãe com varizes, vó com varizes, histórico familiar, já marca de uma vez para já pegar uma orientação de preventivo, porque vai precisar. Doutora, eu vi falar de um tratamento chamado CLACS. Não sei se é assim que se pronuncia. Eu queria saber do que se trata e em que casos ele é necessário. Ele é Na indicado. verdade, a gente tem aí uma gama de tratamentos. Lembra que eu falei que antigamente era só a cirurgia ou então no consultório era só fazer a aplicação. Hoje, graças a Deus, a gente tem aí uma gama de outros procedimentos que a gente pode fazer no consultório. Dentre eles, tem a escleroterapia, tem a escleroterapia com espuma, tem o laser transdérmico, que é o uso de laser para queimar vasinhos, tem o CLACS e tem a espuma densa. E associações, que é o CLAFS, que é a associação de espuma com laser, e o CLACS, que é o que você está me perguntando, ele é o quê? Uma associação que a gente faz do laser com aplicação. Então, assim, quando a gente vai falar de vasinhos e de varizes menores, tá? Quando a gente vai tratar safena, termoablação. Agora, a gente está falando de veias aqui intermediárias e de veias mais fininhas aqui na perna. E essas veias mais finas, que estão superficiais na perna, a gente pode tratar como? A gente fazer aplicação não adianta. Só para eu chegar aí na história do porquê o CLACS. Porque quando a gente injeta um produto dentro de uma veia, você tem que ver que por 1 centímetro aquele produto está ali. Dali 1 centímetro ele diluiu no sangue. Então ele fica fraco. Então como ele vai fechar uma veia mais grossa? Então a glicose, por exemplo, que é a coisa que a gente mais usa aqui no Brasil, ela é eficaz para tratar vasos bem fininhos, telangiectasias de perna. Mas quando a gente vai aplicar ela numa veia mais grossinha, ela não vai conseguir ter efeito. Então o Dr. Kazumiya, que é um médico aqui de São Paulo, desenvolveu uma técnica que ele faz o quê? A gente vai com o laser transdérmico, que é um outro equipamento que a gente tem no consultório, e a gente vai dando disparos de laser nessa veia, geralmente guiada por aquele aparelhinho de realidade aumentada, que você fica vendo ali a veia e você vai dando tirinho de laser. Com isso, você vai queimar, porque o laser faz o quê? Ele atravessa a barreira da pele, vai lá na veia e ele reage com o sangue.
No que o sangue absorve esse laser, ele esquenta e queima a veia por dentro. Então, você vai queimar a veia por dentro. No que você queimou, a veia fica toda meio machucadinha. Aí você aproveita no mesmo momento e faz uma aplicação de glicose. Então, qual que é o lado bom? É luz e glicose, não existe alergia, é um procedimento simples, extremamente seguro. Só que no que você fez esse pulo do gato de juntar esses dois tratamentos mais simples que você tinha em consultório, eu consegui melhorar o resultado da aplicação e do laser, porque juntos eles têm um resultado muito mais efetivo. Então eu consigo tratar mais rápido os vasinhos que a gente tinha, que antigamente só fazia aplicação, e a gente consegue tratar as tais veias nutridoras. Então, aquelas varizes que antigamente a gente levava para o centro cirúrgico fazer os furinhos e tirar, faz umas 3 sessões disso no consultório e a gente tira a veia no consultório, sem cirurgia. E essa espuma que você falou? A espuma a gente reserva, por exemplo, que o Clax, a gente consegue ter um resultado de excelência com veias até 3 milímetros de diâmetro e mais superficiais, coladinhas na pele. Agora, quando a gente está falando de veias mais calibrosas ou de veias que não estão coladinhas na pele, por que o coladinhas na pele? Porque o laser ele só penetra na pele até uma certa profundidade. Então, se você está um pouquinho mais profundo, não adianta fazer laser, que o laser transdérmico, que é esse de consultório, não vai alcançar. Então, as possibilidades são, ou a gente vai fazer uma cirurgia que nem a gente faz da safena, vai com uma fibra de laser, funciona e joga essa fibra lá dentro, ou a gente pode fazer uma técnica associada com a espuma. Se a veia está mais superficial e é mais grossa, eu posso dar os tirinhos de laser e associar, em vez de glicose, espuma, porque eu consigo um resultado melhor. Isso seria o CLAFES, que é criolaser mais crioescleroterapia, com espuma, os nomes complexos, mas enfim, por que fica a sigla, né? Mais fácil. Mas basicamente laser com espuma é CLAFES, laser com glicose é o CLAX. Então, CLAX para veias um pouco menores, o CLAFES para veias um pouco mais grossas, que a gente não conseguiria tirar com o CLAX, para tentar não levar o paciente para o centro cirúrgico. Aí você me pergunta, mas por que não faz esse direto, então? Por causa disso que você está perguntando da espuma, porque a espuma é muito forte, Raquel. Uhum. Então, assim, a espuma... Já que a gente está falando de veias importantes, né? Como a safena. Qual é a relação da safena com o coração? A safena, ela é uma veia que sai lá do tornozelo e vem até aqui na virilha. Ela não tem nada a ver com o coração. Por que muita gente faz essa associação? Porque como ela é muito superficial e é uma veia fácil de ser retirada, lá no começo, quando a gente tinha infarto do miocárdio, precisava fazer um remendo no coração, era a primeira veia que o cirurgião cardíaco ia roubar na perna para pegar um pedacinho da veia da perna e costurar aqui no coração. Por isso que a gente fala que as pontes do coração são as pontes de safena. Mas a veia safena, sozinha, onde ela vive, onde ela nasceu para ficar, ela não tem nada a ver com o coração. Então, os pacientes têm muito medo de operar a safena e falar, e se eu infartar depois, como eu vou fazer a ponte de safena? Hoje a gente sabe que, graças a Deus, com a evolução de tecnologia, a gente vai fazer stent, angioplastia, tem uma série de tratamentos novos na cirurgia cardíaca também, para não precisar fazer esse tipo de procedimento. E se você precisar mesmo assim, ninguém vai deixar de operar por falta de safena. Eu falo que a safena que estava tão ruim que não servia para a perna, ela não serve para o coração também. Em que casos você tem que operar a safena? A safena doente, ela tem, geralmente, quando ela tem o tal do refluxo, que a gente fala, isso a gente vê no Doppler, aquilo que você vai fazer um teste, um exame de ultrassom, que a gente vai analisá-la de ponta a ponta e a gente vai vendo que onde tem as válvulas, o vaso passa e ele vai refluindo. Com isso, começa a aumentar a pressão. Mas toda safena que tem refluxo é cirúrgica. Tem gente que vai ter safena com refluxo pequenininho, que não está gerando problema nenhum, não tem varizes, não tem dor, não tem vasinho, não tem nada. Essa safena, a princípio, não precisa ser tratada. Agora, se você vai tratar você tem uma safena que tem um refluxo, tá com a pressão aumentada, já está dilatada, tem varizes associadas, ou um paciente que tem sintomas, nesse caso, essa safena já tem uma candidata mais. Então, a gente som, o que você
está sentindo e o que eu estou vendo na sua perna no meu exame físico. Eu preciso casar essas 3 coisas para tomar uma decisão se tem que operar ou não. E como é essa cirurgia? Tem que ser feita em hospital? Pode ser feita em consultório? Então, essa cirurgia, que é a tal que eu tô te falando, que a gente pode fazer ou no tornozelo e na virilha, que é a técnica convencional, mas que hoje a gente passa fibra de laser e só queima. Isso pode ser feito no hospital, mas pode ser feito também no consultório, com anestesia local. Às vezes, como tem muitas outras varizes que a gente acaba tratando na hora, a gente acaba fazendo no hospital, mas é um procedimento de recuperação rápida, que o paciente faz, dia seguinte já está movimentando, já está andando sem problema nenhum. Em que caso a gente ouve falar muito no uso dessas veias, ou no uso dessas meias, você citou aí em uma das respostas, meias de compressão. Todo mundo precisa usar meia de compressão? Então, a meia de compressão, ela tem várias funções. Uma delas é assim, nesse pós-operatório mesmo imediato, pacientes que vão fazer procedimentos vasculares, que a gente sempre usa a meia para comprimir, para proteger, para diminuir hematoma, dar conforto no pós-operatório. Então, a gente usa aí por uns 10 dias, mais ou menos, pelo menos. E tem médico que gosta de deixar um pouquinho mais de tempo. Seria para pós-procedimento. Existe o uso da meia elástica para prevenção de trombose. Então, a gente pode passar o uso de meia elástica para quem vai fazer uma viagem longa, vai ficar viajando com a perna dobrada muitas horas sem movimentar. Então, isso vai prevenir trombose dos viajantes, nesse caso, aí, dos pacientes que vão viajar. Pacientes que trabalham em escritório, telemarketing, que fica sentado o dia inteiro em escritório com a perninha dobrada, também são pessoas que são candidatas aí a ter problemas de circulação, então a gente pode usar essa meia para dar conforto, diminuir retenção e melhorar os sintomas aí de varizes. E você pode fazer uso de meia elástica, que é o mais importante, que não deve ser usada nessas fases mais graves, lá que eu te falei da escadinha, aqueles pacientes que têm úlcera varicosa, que têm doenças mais avançadas de varizes, esses pacientes também esses precisam, aliás, um dos tratamentos mais efetivos seriam meias de compressão, mas são meias especiais e bem mais compressivas. Porque o que a gente faz com a meia? A gente comprime a perna e a veia que está lá dentro profunda, no meio do músculo, ela que estava assim, ela fica um pouco menor. Só que com isso eu aumento a velocidade de sangue. A velocidade do sangue lá dentro aumenta muito, então você melhora muito a drenagem. Tanto que melhora o conforto, melhora a questão muscular, que consigo desenvolver meias agora para quê? Para fazer exercício. As meias esportivas, não sei se você já Por isso viu. que a gente vê tanta gente nas academias com aquelas meias até a altura do joelho, é isso? Antigamente a gente passava aquelas meias meio que eram mais, tinha aquelas meias só bem feiosas, parecia a meia da Emília, o pessoal usava na academia, mas hoje a gente tem meias fashionistas, cor-de-rosa, verde-limão, virou item de fashion de academia, que você coloca aquela meia que vai ali até embaixo do joelho e ela vai fazer render melhor no esporte, não ter tanta dor no dia seguinte, vai ter assim uma série de benefícios para o esportista de alta performance, então o cara que faz um Ironman, uma maratona, que é melhorar tempo e melhorar a recuperação, mas também grande benefício para os atletas de fim de semana, aqueles que malham de vez em quando, porque vão conseguir render um pouco mais e se machucar menos. Musculação é benéfico ou não para quem tem problema de varizes? Toda atividade física que trabalhe musculatura da perna faz bem para a circulação e para as varizes, todas. Isso é um dos grandes mitos na vascular, né? O salto alto, a musculação, nenhum dos dois atrapalha aí a questão circulatória. O que acontece, assim, a grande musculatura, a panturrilha é o coração da perna. Então, quanto mais forte a panturrilha, menor é o retorno. Claro que a gente faz exceção em quem? Naqueles halterofilistas, pessoal que realmente faz uma malhação muito intensa, porque aí você pode estar sobrecarregando, principalmente para quem já tem tendência a problema de circulação. Mas, em geral, esses pacientes vão ter as veias mais saltadas, mas não necessariamente são varizes. Lembra do Schwarzenegger, aquelas veias do braço? Uhum. E são veias normais, porque como você aumenta muito a função da musculatura naquele momento, você aumenta o fluxo de sangue. Então, se vai mais sangue, volta mais sangue. Então, as veias ficam mais dilatadas mesmo e precisam retornar. Então, as veias ficam grandonas, mas não necessariamente são doentes. E quem tem já naturalmente, mesmo sem fazer musculação, exercício físico, quem tem naturalmente as veias mais saltadas, parecem quase
querer saltar da própria pele. Isso é um Aí a sinal gente... de problema? Não necessariamente. Aí, nesse caso, a gente precisa fazer uma avaliação para ver se são veias naturalmente, veias grandes ou se são veias doentes. Então, a gente vai fazer um exame de Doppler para olhar o tal do refluxo, se as válvulas dentro dessa veia estão funcionando ou não. Se as veias estão doentes, isso é por tendência varista. Então, tem que ser tratado, porque senão a tendência é que ela continue dilatando. Agora, se a gente faz o Doppler e as veias são todas normais, são retilíneas, não fazem curvinhas, são aquelas veias assim, só retas, saltadas, principalmente pessoas muito magras, porque não tem muita gordura, então a veia fica um pouco disfarçada. Aí entramos no universo da estética. Aí você pode tirar aquela veia? Algumas sim, outras não. É uma avaliação bem individualizada para você ver se você pode ou não tirar aquela veia, como fazer uma cirurgia plástica. Vai, não gosto dessa veia, quero tirar essa veia daqui porque está feio. É possível em algumas veias, mas aí é caso a caso. Doutora, qual é a fase ideal, a idade ideal, o momento ideal para procurar e fazer uma avaliação vascular? Pois é, no caso dos homens, vou você. Travou. Eu continuei, mas eu continuei. Eu não sei, eu fiquei falando aqui depois que eu vi, achei que estava paradinho. Mas as mulheres. Tocou o meu alarme aqui, porque todo dia eu ponho um alarme, é a hora que eu vou para o estúdio do SBT Brasil. E como eu estou de folga essa semana, tocou o alarme, pausou o vídeo, pausou a nossa live, mas aqui resolvidos os problemas técnicos, estamos de volta. Eu perguntava para você. Se há uma idade certa, se há um momento mais propício para se procurar ajuda, para se procurar a primeira consulta com um cirurgião vascular. Eu estava conversando assim, que mulher, eu geralmente falo que menstruou, menina, principalmente se já tem alguma tendência na família, eu acho que já está na hora de fazer um primeiro check-up. Para olhar a tendência, passar uma orientação geral e depois fazer uma programação de quando ela vai passar. No caso dos homens, inicialmente eu falo em torno da década dos 20, 30 anos, se tiver algum sintoma, se tiver alguma veia, uma variz, alguma coisa incomodando, ou algum fator de risco, pressão alta, diabetes, se ele fuma. Agora, se não tiver nada disso, a partir de 50, de qualquer forma, é obrigatório, todos têm que fazer. A mulher, quando entra na menopausa, e o homem, a partir de 50. É obrigatório até pela questão arterial, não pela questão venosa. Uhum. A questão venosa é que a gente acaba indo mais de acordo com a demanda, né? Aparece alguma queixa, está incomodando alguma coisa, a gente acaba indo. Doutora, e agora, para finalizar, eu queria que você desse algumas dicas para quem está em casa. Como deve ser o comportamento de quem está em casa, fazendo isolamento, às vezes muito tempo na cama, muito tempo assistindo séries, né? Pouco tempo para se exercitar. Que conselhos você daria para essas pessoas que estão fazendo isolamento por causa da Covid-19? Olha, primeira coisa, beba água, não deixa desidratar, a gente fica em casa, acaba às vezes aumenta o consumo de bebida alcoólica, isso aconteceu bastante, isso acaba causando desidratação. Lembrar que esse vírus tem aí algumas ações do sistema vascular, então a gente tem que se prevenir. Saindo da cadeira, movimentando as pernas, de preferência fazendo atividade física, então agachamento, andar pela casa, colocar alguma coisa no pé e tentar fazer assim para forçar um pouco aqui a musculatura da panturrilha. Lá na minha página tem alguns videozinhos da sociedade dando dica de movimentação, para você fazer atividade. Vamos deixar logo a tua página aqui para o pessoal
É Para o Aline pessoal já. Lamaica, ponto vascular. Vocês entrarem lá, tem um videozinho até recente, justamente falando isso, de algumas dicas de como se comportar na quarentena e de cuidados que a gente tem que ter. A alimentação mais saudável, tentar desembalar menos e lavar mais, né? Aproveitar, eu sei que dá trabalho com Covid, ficar lavando legume, verdura e cozinhando, mas é o ideal. Tentar comer menos industrializado, menos coisa com sódio, com sal, porque vai fazer você reter mais líquido. E cuidado com os doces, porque os doces industrializados têm muito sódio também. A gente fica pensando no sal, sempre no salgadinho, e não é. Às vezes tem muito sal escondido no doce, no diet. E cuidado com o excesso de peso, né? Para não ganhar peso em excesso. Isso Isso tá também difícil, vai... né? Tá muito difícil para quem tá em casa, né? Exatamente. Tá difícil demais, porque a gente fica, tá todo mundo ficando meio maluco em casa por conta disso. É bom usar as meias de compressão durante esse período de isolamento, de... Eu tô pedindo muito para as minhas pacientes. Foi a coisa que eu mais atendi. Eu já tô atendendo no consultório, a gente já voltou. No começo tive uma demanda mais para emergências e depois agora a gente começou a atender alguns pacientes retomando os tratamentos, porque a gente viu que muita gente abandonou o médico, abandonou tratamentos por conta da quarentena. E aí a gente teve um aumento importante das complicações de forma geral, isso todos os médicos de forma geral. Então agora a gente está tendo, na verdade, uma retomada. Então, essa semana o pessoal já está indo mais no consultório, retomando os tratamentos aí, até os estéticos, muita gente já teve Covid, já está recuperado, enfim. Voltando aí a uma certa normalidade, que é o que teremos para este ano, né? Não vai ter o normal de novo. Mas A eu questão das acho... meias, Então, mas eu estou existe pegando uma até meia adequada para cada caso ou qualquer meia é válida? Na verdade, estou mandando as minhas pacientes já usarem até essa de corrida quebra o galho para quem já tiver. Uma meia de compressão um pouquinho mais alta precisa realmente de receita médica, de orientação, mas você consegue comprar aquelas meias mais curtinhas que vem até embaixo do joelho, que é a 3/4, uma meia de suave compressão, que seria 15, 23 milímetros de mercúrio. Você consegue comprar nessas lojas online e tudo mais, e ela não vai ter uma contraindicação e já vai deixar a tua perna mais leve, mais descansada, vai reter menos líquido e diminuir a complicação mais perigosa que a gente tem aí durante a quarentena, que é a trombose mesmo, nesse caso de ficar parado. Isso já ajuda, apesar de não ser a ideal, porque o ideal para uma meia é um pouquinho mais compressiva, se precisar, aí tem que passar em consulta, não tem jeito de fazer uma avaliação, passar uma meia um pouco mais específica. Então, não basta usar meia, tem que se exercitar, tomar líquido, cuidar da alimentação, cuidar do peso e procurar, assim que possível, um especialista vascular. Sim, sim, com certeza. Seria o ideal. E se Doutora Aline, programar, tá quer todo deixar mundo mais com medo alguma... agora. Ai, desculpa, te interrompi. Não, eu queria que você deixasse alguma dica. Eu acho que você já estava dando alguma dica e eu te interrompi. Alguma dica para quem está nos assistindo? Né? Porque já que a gente estava falando dos procedimentos aí das algumas dúvidas que eu recebi lá na minha página quando eu falei que eu ia fazer, perguntando de, nossa, mas sempre a grande preocupação que as pessoas têm com tratamentos vasculares é em relação à recuperação. É com relação à hospitalização e à recuperação. E o que eu posso dizer é que a grande maioria dos procedimentos, que você está perguntando, tem coisas que a paciente pode escolher, que você me perguntou ali atrás, eu nem respondi, né? Que eu falo assim, tem procedimentos que eu falo, ó, o seu caso pode fazer isso, isso, isso. Os 3 caminhos te levam a Roma. A questão é esse, é melhor por conta disso, pior por conta daquilo, esse outro tem essa complicação, e a gente junto chega num denominador comum aí, numa forma que seja melhor para a pessoa. Mas o importante é, nenhum dos tratamentos que a gente faz hoje deixa a pessoa muito tempo imobilizada e nem muito tempo internada. O pior que a gente tem é day clinic em hospital, mas muita coisa a gente faz no consultório. Para a gente não ficar com esse medo de se tratar. Ter o paciente com cálculo é quadros mais graves e fica postergando eternamente. Agora, ainda com Covid, a gente está preocupado com isso, com medo aí depois de deixando tudo para o ano que vem e acabar complicando. Então, assim, tem coisas, tratamentos menos invasivos que você pode ir fazendo já, assim que retomar agora a nossa quarentena e tudo mais, para você poder retomar a sua vida e não ficar com esse medo. Você não vai ficar 15 dias, um mês de perna para cima, aí no máximo um fim de semana, e tratamentos mais simples, feitos em consultório. Doutora Aline, muito obrigada pela entrevista. Quem ainda não segue, doutora Aline, é @Aline Lamaita Vascular, não é isso, doutora? Aline Lamaita, ponto vascular. Ponto vascular. E eu vou deixar salva essa live para quem tiver mais dúvidas, quiser rever, quem não viu, quem não deu tempo de ver ainda, vai poder ver e tirar as dúvidas com a doutora Aline Lamaita.
que é cirurgiã vascular. Obrigada, doutora Aline. Obrigada, Raquel. Muito obrigada pelo convite. Quem precisar, ficou alguma dúvida que eu não consegui tirar, manda lá via direct que eu respondo lá nos stories ou mando direto para vocês. Obrigada. Obrigada, gente, que estava acompanhando a gente. Um beijo para cada um de vocês. Qualquer momento a gente volta com outra live, quem sabe, outro convidado, ou mesmo com a doutora Aline para tirar outras dúvidas também. Combinado. Beijo a todos. Beijo, doutora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.